E aí, pessoal, bem-vindo a mais um episódio do CECast. Eu sou o atual host, perdão, Olavo Ianniry, e aqui eu tô com o meu co-host de hoje. Opa, eu sou o Vitor, co-host. E hoje a gente tá aqui para receber um convidado muito especial, que é o Fabiano, atual CEO da Jumpstart, e ele vai se apresentar um pouquinho aqui pra gente. Prazer, pessoal. Meu nome é Fabiano, né? Eu sou o CEO da Jump. E basicamente a gente está construindo um banco para imigrantes nos Estados Unidos e no Canadá. Boa. Fabiano, eu acho que o pessoal que queria conhecer um pouquinho mais da sua história, porque querendo ou não, para quem não sabe, né, o Fabiano também ele é haitiano e ele tem uma baita história legal para contar pra gente. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa carreira do empreendedorismo e depois até falar sobre o que ele estudou lá fora. Perfeito. Assim, eu sou da MEC, né, da turma MEC, formei na turma 18, duas linhas, né? Tive um problema de saúde, depois intercâmbio, então formei 2 anos depois. Acho que de modo geral eu aproveitei bastante o ITA, assim, então fiz 2 intercâmbios, só não fiz mais um porque não deixaram, que fica registrado aqui. Fiz bastante estágio de férias, eu acho que ao todo eu fiz 10 estágios ao longo do ITA, então aproveitei bastante. E acho que agora vale a pena a gente entrar um pouquinho mais em detalhes, né? Vamos começar pela sua própria história. Você falou que justamente teve alguns problemas de saúde, né? Como que foi ali um pouquinho essa parte acadêmica quanto à saúde? Como que foi as complicações? O primeiro ano, na verdade, eu não fiz do ITA, né? Eu cheguei e aí logo me descobri com uma doença grave, que é colite, que é um pré-câncer. Depois eu tive câncer mesmo. Então eu estudei 2 meses, aí tive que parar. Então primeiro ano entrei na 18, mas automaticamente fui para a turma 19, né? Muito rapidamente. E no meu primeiro e segundo ano, eu fiz uma promessa muito de aproveitar o ITA ao máximo, porque eu já tinha estudado muito para estar ali. Eu sou a primeira pessoa da minha família a ir para a universidade, né? Então, tudo contava muito e eu não queria que o fato do ITA ser diferente do que eu imaginava me deixasse com uma experiência ruim, sabe? A minha ideia era, mesmo que não seja perfeito, agora vai ser e vai ser muito bom. Vou ter que fazer isso acontecer, porque pra mim custou muito, né? Então, eu, por exemplo, vim de São José do Rio Preto pro Poliedro, né? Eu ganhei uma bolsa aqui, mas eu não tinha dinheiro pra comida, pra alimentação, né? Então, eu morei num cubículo no começo, né? Pra fazer cursinho. E muita gente me ajudando, assim, da minha família, amigos, meus pais, tios. Então, assim, muita gente mesmo ajudando pra eu passar no ITA, que era o meu sonho desde os 12 anos. Então, quando eu entrei, eu tava muito nesse espírito, assim, cara, nada pode me abalar, tem que ser perfeito, né? De recompensador, né? Exato. E uma das primeiras coisas que eu quebrei um pouco a cara, né? Acho que eram 2, assim, que eu tinha muita expectativa. Uma era sobre fazer bastante estágio. Então, eu jurava, assim, que você chegava no ITA ia ter estágio sobrando, as coisas iam acontecer. Só que no ano que eu entrei não era exatamente assim, né? Existia muita preferência para o pessoal do 5º e do 4º ano, que é o natural, né? As pessoas que já estão para se formar. E o que eu percebi é que eu avançava bastante nos processos seletivos e sempre recebia o mesmo feedback. Gosto muito de você, mas está no primeiro ano, você não tem disponibilidade, você não pode fazer estágio. E aí, eu, nessa cabeça de aproveitar o ITA, eu falei, cara, eu vou criar os meus estágios, então. E nessa época, eu fazia parte da comissão de estágios também, né? Que é quem está organizando o evento aqui. E acabou me chamando, acho que, por parte disso. E no meu primeiro ano foi bem insano, assim. Acho que eu organizei mais de 40 eventos. Conhecia todo mundo, queria muito fazer parte e entender. Acho que muito disso também meu pai era pedreiro e minha mãe faxineira, né? Então, eu não tinha nenhum contato com alguém que tinha uma carreira. Pra mim era um negócio assim, como que é ter uma carreira, sabe? Então, eu tentava me aproximar de todo mundo pra ganhar contexto, assim, só que o estágio que era o esperado nunca vinha. Aí chegou um momento, eu falei, cara, eu tenho que inverter a lógica e passar a criar estágio em vez de eu ficar procurando, né? Então, os estágios de férias que tinham mais pro pessoal do 5º, do 4º ano, comecei a bater na porta das empresas, né? E desenhar estágios que fossem voltados pro pessoal do 1º ou 3º ano. Aí eu falei assim, quando tiver vaga sobrando, as empresas não vão ter opção a não ser contratar os mais novos. E aí foi o que aconteceu depois de 2 anos, assim, sabe? Quando eu tava saindo da comissão de estágio, tinha mais de 30 empresas cadastradas, né? Nesse projeto que a gente fez de estágio de férias. E aí realmente ficava difícil, a gente tinha que ficar indicando as pessoas, porque quem queria estagiar já estava estagiando, assim, sabe? Então, acho que deu bastante certo. E um segundo ponto que o ITA não foi como eu esperava, né? Eu tinha lido numa cartilha, na época que eu estava fazendo cursinho, né? Que no ITA você podia aprender qualquer língua.
E eu imaginava que isso era dentro do ITA, assim, que você entrar e ia sair poliglota, né? E aí eu sempre pensei, cara, quero ter uma carreira internacional, então vou aprender inglês, vou aprender espanhol. Eu também já fui reprovado no vestibular do ITA por inglês, até que eu jurei vingança e estudei loucamente inglês. E aí eu fui desenvolvendo meu método de aprendizagem, né? E aí gabaritei a prova de inglês do ITA, me senti vingado assim, eu falei, cara, agora eu vou pro espanhol. E aí quando eu cheguei no ITA, eu falei, cara, não tem aula de línguas. Eu lembro assim que o pessoal falava, dá até pra aprender russo. Aí tinha uma aulinha ali particular dentro do H8, né, como chama? De russo não sei se tem. O Ishiban? Isso. Aí tinha isso, mas longe de ser, né, algo que você vai aprender várias línguas, né? Mas eu não desisti não, né? Eu tenho um projeto de falar umas 5, 7 línguas. Não pelo número, mas porque tem algumas línguas que eu quero aprender, né? Uhum. Então, o inglês já estava meio batido nessa época por conta do vestibular, né? Aí, pra mim, era muito clara a necessidade do espanhol. Então, se você fala inglês e espanhol, é uma combinação muito grande. Você cobre basicamente toda a América, né? Sendo brasileiro, né? Porque você cobre o restante. E agora eu tô estudando francês, então foi uma coisa que eu sempre gostei, foi estudar línguas, e aí quero tentar aprender mandarim e alemão também, mas uma coisa de cada vez. E aí eu senti que no ITA não tinha isso, assim, sabe? Mas eu sempre tentei pegar por fora aulas, assim, eu tinha muito pensamento, o que vai me diferenciar além de exatas, sabe? Então as minhas experiências foram mais relacionadas, as extras, né? Foram mais relacionadas a eventos, a como gerir pessoas, aprender línguas, porque eu entendia que a matemática, a programação eu já ia ter no ITA, né? Bom, entendi. E você mencionou antes que você tinha feito vários estágios, né? E aí, quando que você começou mesmo a fazer estágio? Eu comecei no primeiro semestre. No primeiro semestre. A gente foi numa empresa que não tinha nome, né? Foi quem aceitou. Na época, eu, Júlio e Hector, que era o pessoal que morava ali no C, a gente se voluntariou para trabalhar numa fábrica que estava falindo. E eles tinham vários problemas de dados, de organização. A empresa não tinha um nome, uma logo. A gente foi lá e criou. Não posso falar o nome da empresa aqui, mas... a gente foi... Tipo, até isso a gente corrigiu, assim, para a empresa. E a nossa proposta cara, deixa a gente trabalhar de graça. E aí era engraçado que era nas férias, né? A gente fez uma proposta, cara, a gente vem às 8, sai às 5 e não ia ganhar nada, né? Aí quando a gente falou, o ITA mudou o calendário um pouco, né? E mudou para 3 semanas. Aí o dono da fábrica falou, então você tem que ficar mais horas aqui. Aí eu só olhei assim e falei assim, oxe, não tá recebendo nada. Mas aí no final ele gostou do nosso estágio e decidiu pagar R$1.000, assim, sabe? Aí foi a primeira experiência. E aí a segunda tem a ver com essa, porque eu fiz um processo seletivo da Ambev e fui conhecendo quem era o meu mentor na época. E eu contei essa história pra ele. Aí na cabeça dele, ele falou assim, se ele trabalhou infinito de graça, se a gente pagar ele um salário, sei lá, de R$2.000, o bicho vai entregar infinito. E aí foi assim que consegui meu segundo estágio, que foi na Ambev, né? E aí eu lembro até que eu tava falando... Na época eu não tinha tanta clareza dos cargos, das pessoas, né? Mas eu tava falando com o vice-presidente de RH da Ambev, né? E aí eu falei assim, mas não tem processo seletivo? Aí ele, processo seletivo sou eu. Eu que sou o dono da área aqui e decido. Então, acabou que o segundo processo seletivo eu não precisei... Ele não existiu, né? Ele aconteceu de uma forma natural por conta dessa história, que foi o primeiro. E o terceiro também, que foi na Johnson, e tudo isso foi antes do segundo ano. O da Johnson, eu organizava alguns eventos, né? E aí a pessoa cuidava do RH, hoje inclusive é muito amiga minha. Ela falou, cara, a gente quer fazer sim, estágio de férias, mas a gente quer testar antes com alguém. Você não quer vir e fazer um piloto? Aí eu falei a mesma coisa, né? Eu falei, não tem que fazer processo seletivo? Ela, processo seletivo é a vida. Então acho que isso foi uma das primeiras coisas que eu aprendi, assim, na comissão de estágios do ITA, que realmente o processo seletivo é a vida, né? Então se você está envolvido ali, a pessoa já te viu trabalhando, você trabalhou de graça, já está mais do que provado, não vai ser o seu desempenho numa entrevista específica que vai fazer a mega diferença, né? E aí eu confesso, assim, que para alguém que chegou no segundo ano, já com estágio da Ambev, da Johnson, e todas as férias eu fazia, né? Aí só não fiz durante as aulas também, porque o ITA não permitia.
ficou muito mais tranquilo, assim, sabe? Eu lembro que eu recebia convite para fazer estágio de outras empresas, que é uma coisa que geralmente você recebe mais quando você tá no 5º ano. Aí eu fazia os processos seletivos, o pessoal falava assim, nossa, já trabalhou na Ambev e na Johnson. E querendo ou não, Ambev e Johnson são as principais empresas que tem, né? Então, pra área industrial... São grandes players. Sim. Então, me ajudou bastante. E aí, no final do 2º ano, também me ajudou bastante quando eu apliquei pro intercâmbio do MIT. Foi uma coisa que... São empresas globais, né? Eu sempre tive a consistência de... Eu gosto de operações, gosto de processos, gosto de estatística, né? Então, sempre quis trabalhar em áreas relacionadas a operações e logística. E aí, isso foi formando um currículo mais consistente mesmo, assim. E pro MIT eu apliquei com essa visão, assim, sabe? Ó, quero aprender mais de operações, mais de estatística. E aí consegui ser aprovado, né? Insano. Acho que tem um ponto muito legal aqui, que às vezes o pessoal, tipo, sempre se pergunta, né? O que eu preciso fazer pra tal entrevista eu acabar sendo aprovado, enfim. E eu acho que é bem realmente isso, né? Tipo, você tem uma vida, você tem todo um passado ali, isso não é só a parte acadêmica, às vezes o pessoal fica muito preso na hora de fazer qualquer pitch pessoal, né, pra uma entrevista, fica preso naquela parte acadêmica do ITA, tal, ou do antes do ITA, e tipo, não é só isso que importa, tem muitas outras coisas, as iniciativas estão aí pra provar isso. E claro que uma experiência dessa, experiência diferente, né? Trabalhar de graça não é todo mundo, mas é uma experiência que conta muito, né? O que eu sempre tento pensar também assim, eu lembro que muita gente fala, vocês são idiotas, porque vocês estão trabalhando de graça, assim. Fico pensando, esse trabalho me levou a Ambev, que me levou a Johnson, aí depois a gente teve um estágio de férias que foi bem gourmet, né? Que foi o da Solvay, eles fazem... química de alta performance para área aeroespacial, né? Massa. E aí, assim, eles buscavam a gente, tinha hotel. Aí eu peguei e falei assim, olha, agora foi pago aquele primeiro estágio que a gente fez lá, né? E aí foi um estágio super restrito, assim, e eles... Eu acho que eu fui uma das poucas pessoas, assim, que estava no 2º ano e conseguiu fazer esse estágio, sabe? Então, as coisas vão se pagando ao longo do tempo, né? E aí, sobre isso que você comentou, né? De olhar além do acadêmico, acho que é importante você se conhecer. Acho que eu sei que no ITA, que é um ambiente ultra competitivo, isso tem que tomar cuidado, né? Exemplo, você entra no 1º ano, a pessoa mais foda, geralmente o pessoal acredita que é quem tira a maior nota em Mate 12. E isso não tem nenhuma correlação. Se você olhar das 3 turmas que eu tive, hoje essa pessoa provavelmente está fazendo, seguindo algo na carreira acadêmica, ela nem curte mais tanto matemática, só se compactuou que aquilo é mega importante. Mas para trabalho, assim, o que conta é programação, falando isso de hard tech, né? Claro. Agora, de soft skills, é realmente você saber aprender, se adaptar, receber feedback, né? Tudo isso conta. E eu lembro que quando eu decidi que eu queria estar no MIT, né? Foi logo no começo do ITA, assim. Eu sou uma pessoa que eu bato o olho, assim, eu me apaixono muito pela primeira vista e falo, cara, eu quero isso. E no geral, eu sou muito pacato, mas quando eu quero alguma coisa, eu quero muito. E aí eu fiquei nessa, né? De, nossa, quero ir pro MIT. E aí no 1º e no 2º ano, né? E a galera falando assim, cara, acho que não tem como você ir, porque a sua média é 8, que não é uma média ruim. Mas quem vai, geralmente tem 9,5, 9,6, né? E aí eu olhei pra isso, assim, eu falei, vou perguntar pro MIT, né? E o MIT falou que a nota mínima é 8. Eu falei assim, tô dentro, né? Dentro. Dentro da faixa, né? Não dentro do MIT. Mas aí eu peguei essa provocação, de alguma forma, né? E fiquei pensando, eu falei, cara, eu acho que pode gerar algum desconforto na pessoa que tá analisando o meu dossiê ali do MIT, meu application, e realmente eu não passar. Então, eu vou fazer alguma coisa pra compensar isso. E assim, a minha nota do passado não dava pra fazer, né? Aí, na época, o EDX tava bombando com cursos do MIT, né? Inclusive cursos de pós-graduação e alguns que eu gosto muito, na parte de supply chain, de operations e tal. Aí eu peguei e falei, cara, vou pegar esses cursos que são nível mestrado e doutorado, fazer, e aí eu dava gás infinito, assim, aí conseguia tirar 9,5, 10, pra provar que se eu for pra lá, eu vou conseguir tirar notas muito boas.
Então eu fiz esse backup, esse complemento das minhas notas para poder ser aprovado também, sabe? E aí, como que eu fui para lá, né? No final do segundo ano, de fato, a doença que eu tive no começo evoluiu para câncer. Isso é uma coisa que eu nem falei para muita gente, assim, da minha turma. Tem gente que vai descobrir, acho que vem desse vídeo. Mas, basicamente, o médico falou, cara, você tem câncer, você vai ter que parar tudo na sua vida. Obviamente, a primeira coisa que você faz é chorar infinito, né? Você não sabe o que vai acontecer. Existe muito estigma em relação a câncer, né? Acho que eu sofri mais de preocupação de tudo que eu já ouvi na vida em relação a câncer do que, de fato, com a doença. E aí eu sabia que tinha que fazer uma cirurgia. Eu já tinha trancado 1 ano por saúde, né? Então, não queria trancar. E o pessoal da Dival, né? Hoje chama como mesmo? Dival. Divisão de alunos. DAI. DAI. Isso. Eu entrego que eu sou velho, né? Falando que é Dival. Mas o pessoal da DAI me ajudou muito, acho que principalmente a Cristiane. E ela falou, cara, vou fazer o que dá pra fazer, pra você não trancar. E aí eu faltei, acho que assim, justificando, obviamente, que eu tava doente, né? Acho que 1 bimestre, assim, sabe? Tive que fazer todas as provas do segundo ano, assim. Por incrível que pareça, acabou que minhas notas melhoraram nesse sentido. Acho que eu estudo e aprendo melhor sozinho. E aí fiz a cirurgia, me recuperei. Eu falei, cara, eu vou tirar 1 ano e vou pra fora, porque o pensamento que tava, eu não quero morrer sem ter feito as coisas que eu quero. E eu quero ter uma experiência fora, né? Aí eu peguei o intercâmbio que tava mais fácil ali, que era o da universidade, e que fosse bom, né, o da Universidade do Chile. E foi um esquema bem atípico, assim. Na verdade, a Universidade do Chile tinha um convênio com a USP. Só que ninguém ia para a Universidade do Chile. Todo mundo, na época do Ciência Sem Fronteiras, todo mundo estava preocupado em ir para a Europa, para os Estados Unidos, né? E aí eu peguei e falei assim, cara, eu vou tentar o fluxo contrário. Dado que eu também quero melhorar espanhol, eu vou olhar para... Eu lembro que eu olhei para a Universidade de Buenos Aires, né? E a Universidade do Chile, que eram as melhores da América Latina. Falei, vou olhar para esse contrafluxo, porque vai sobrando vaga. E eu acabei de sair de uma cirurgia, não quero me meter num negócio meio competitivo, né? Aí eu falei isso depois de 3 meses, estava eu aplicando lá pro MIT. Porque eu percebi que, falei, cara, é legal, gostei bastante do Chile. E eu acho que o Chile é um mix, assim, do que eu tive no MIT com uma espécie de GV. Lá existe o curso de engenharia comercial, que é um curso que não existe. Então, é uma mistura entre administração e engenharia industrial, algo do tipo, sabe? Engenharia de processos. Então, eu gostei bastante. Aí eu fui para a universidade, para a faculdade internacional. Então, tinha mais 100 estudantes e a faculdade inteira era preparada para receber gente de fora, né? Penei bastante com o espanhol. E tinha um projeto de pesquisa lá, que era junto com a Polícia Federal. É uma espécie de... Vocês conhecem o app Gabriel, que tem agora no Rio? Não conheço. Ele basicamente ele mapeia o que tem a nível de criminalidade no Rio de Janeiro e ele vai mostrando para você no Maps as regiões que são mais perigosas, que você tem que evitar. Então, na época, a gente fazia uma pesquisa parecida de entender onde que existiam as recorrências de assalto, de crimes menores, para notificar as pessoas, né? E aí foi um dos primeiros contatos que eu tive com estatística de verdade fora do ambiente acadêmico. Mas ainda era muito processual, muito acadêmico, mas foi muito bom, assim, porque eu não me imaginava, tô aqui do nada fazendo os meus estágios, teve uma reviravolta, achei que ia morrer, tô indo pro Chile e aí fazendo um projeto com a Polícia Federal. E aí, 3 meses depois, né, eu me toquei que eu falei, cara, eu tô aqui no Chile, mas eu sempre quis ir pro MIT mesmo, né? Tanto que eu tinha feito os cursos, tava tudo guardado, assim. Aí fiz a prova de inglês, né? O mínimo era 90, eu tirei exatamente 90. E aí, como bom jovem místico, eu interpretei que isso era um sinal divino pra eu ir, né? Então já tenho 8, já tenho 9, tudo cravado ali, né? E meu application do MIT foi muito pautado no que eu fazia na comissão de estágios, muito mais voltado para eventos, para ser empreendedor. E aí, o que eu percebi, assim, eu acho que até uma coisa para quem quer fazer mestrado ou fazer intercâmbio lá, a cultura do MIT não é muito de, você tem que ser o cara bom em tudo. Você tem que ser bom no que você se propõe. Então, assim, as minhas médias de programação, de estatística, e aí até depois de operações, que são os assuntos que eu gosto, elas sempre eram muito boas, assim. Eu tinha um bom relacionamento com os professores, tentava fazer projetos nessa linha.
E aí também tinha experiência já de estágio, né? Então, Ambev e Johnson, você olha ali, já são multinacionais, né? Para alguém no primeiro ou segundo ano. Então, tinha um currículo bem competitivo nesse sentido. E aí, eu fui o único brasileiro que fui aprovado nesse semestre. Por quê? Ciências Sem Fronteiras morreu. Muita gente deixou de aplicar. E aí, o meu pensamento foi, cara, eu vou aplicar, se no limite acabar mesmo as bolsas e não rolar de nenhuma forma, pelo menos eu sei se dá pra passar ou não, né? Aí eu passei e eu sempre fui a pessoa que dizia pros meus amigos, cara, no mínimo você tem que tentar. Tenta primeiro, depois você chora. Só que aí, quando Ciências Sem Fronteiras acabou, a Dilma tava sendo impeachmentada, né? Sim. E aí o dólar subiu, assim, de R$2 para 3,15. Na época foi, nossa, o dólar aumentou mais de 50%, o país vai quebrar. E muita gente pegou e falou, cara, acho que esse não é o momento para viajar e tal. Mal eles sabiam, né, que o dólar chegaria a R$5 depois, então era o momento. Era um dos últimos momentos que dava para fazer alguma coisa. E aí eu lembro que eu fiquei uns 2 dias chorando tenso, assim mesmo. Eu falei assim, cara, mas é muito absurda a ideia de você querer estudar num lugar, ter um sentimento muito genuíno, né, de, poxa, quero fazer acontecer, quero estudar, mas dinheiro é impeditivo, né? E isso é uma das coisas que me irrita completamente, né? Porque eu sempre fui bolsista e eu sempre assumi, eu falei assim, cara, eu vou estudar nos melhores lugares, não quero saber, e vai ser com bolsa, e vai ser na raça mesmo, né? Só que esse desafio era meio grande, né? Porque era $37 mil, dava 130 mil, e o MIT falou que eu tinha 8 semanas, depois eu descobri que era 4, basicamente pra estar com dinheiro, assim. E aí eu lembro até que o Daniel, que é um dos amigos da comissão de estágios, né? Ele pegou e falou, cara, tenta, vai que dá. Aí eu falei, Daniel, se eu estiver fazendo 130 mil em um mês, eu não preciso nem mais do ITA, né? Eu vou só fazer essa coisa que eu descobri aqui, né? Mas no final do dia, assim, muita gente foi ajudando, sabe? Eu comecei a fazer uma vaquinha, uma coisa legal, inclusive para quem fizer vaquinha, tem a Wikita, né? E tem todos os anos do ITA, né? Aí eu peguei cada amigo ia cuidar de uma década. Então, eu já peguei o pessoal da SEC, que estava acostumado a ligar, passar e-mail e tal. Eu falei, cara, você vai cuidar da década de 60. Então, de 60 a 69, você vai entrar com contato com o pessoal do ITA, ver quem é o representante de turma e pedir uma grana lá em meu nome. Aí depois 70. E, cara, foi dando certo, assim, acho que do ITA, mais a vaquinha. Aí chegou no G1, a vaquinha também, né? Aí de vaquinha acho que deu uns 60 mil. Eu também fiz um evento, uma coisa que foi muito legal. Como eu trabalhava na comissão de estágios e conhecia muita gente, eu queria aproveitar isso de alguma forma, mas não queria bater na porta das pessoas pedindo dinheiro, né? Porque, tipo, você organizou um evento, aí do nada chega um menino te pedindo grana, né? Mas o que eu pedi foi 1 hora de palestra ou de treinamento, e aí eu organizei eventos ensinando a passar em processos seletivos. Porque quando você está no ambiente do ITA, realmente você tem esses vários treinamentos que o pessoal acha que, assim, nossa, aqui tem um monte, e realmente tem. Mas quando você vai para as outras faculdades, isso não é uma realidade, assim. Aí eu consegui vender bastante para até pessoal do Sul, veio de avião, assim. O evento foi no Cubo do Itaú, eles cederam um lugar. A Ambev, já por ter essa conexão, eles ofereceram coffee. Então, assim, a minha ideia era fazer um evento a custo zero. Então, os palestrantes que eram mais caros, cada um cedeu 1 hora. O Itaú cedeu o espaço e a Ambev cedeu o coffee, né? E aí consegui juntar ali os 130 mil reais. Na base de muito trabalho, assim, acho que na época eu tava dormindo, assim, umas 3, 4 horas por dia. Tanto que, assim, eu juntei o dinheiro, fui pagar, eu lembro que eu capotei. Nossa. E aí, no meio desse ter passado mal, eu tive que voltar a ficar bem, porque o MIT negou meu visto, que acho que esse é um dos motivos de eu trabalhar com o que eu trabalho hoje, né? Juntei os 130 mil reais, falei, cara, tô pronto pra pagar, me manda as instruções de pagamento, né? E aí, eu lembro que a pessoa que tava me atendendo pegou e falou, na verdade a gente não consegue autorizar o seu visto. Nos Estados Unidos, geralmente é a faculdade que confere primeiro os seus dados e aí emite uma carta e basicamente se você receber essa carta do MIT, seu visto vai ser aprovado. Não é que eles vão conceder o visto de fato. E aí o que eles me disseram a gente não vai conseguir emitir sua carta para visto, porque seu dinheiro tá todo pulverizado. Eu falei, sim, isso que significa uma vaquinha, né?
E eu consegui esse dinheiro em menos de um mês, então o dinheiro tá pulverizado. Ele falou, não, é que pela nossa regra, pela nossa política. E eu lembro que essa palavra política me marcou bastante, assim. Não, eu acho que foi a primeira vez que eu entendi exatamente o que era política. No sentido administrativo da coisa. Porque ela falou assim, a nossa política, que é mais voltada para compliance, antifraude, pede que o dinheiro esteja 6 meses na sua conta, porque pode ser simplesmente você pegando dinheiro de alguém emprestado, e depois você vai devolver, mas não vai pagar. Sim, quase surreal. Era mais fácil só receber antes, né? Se eles receberem, eles já teriam a garantia de que o dinheiro chegou. Mas aí eles negaram. E o que eu entendi dessa questão de política é que quando você fala assim de uma empresa, de gerenciar, realmente você tem que pensar que existe um fluxo ali de 80%, 90% dos casos que eles vão seguir uma determinada política, né? Então, na medida que você se ausenta ou você não tem um olhar muito inclusivo para as pessoas, realmente a política vai ser determinada de uma forma mais elitista, mais restritiva, né? E eu fiquei puto pra caralho, né? Porque você imagina, cara, você fala... Passei no MIT, vamos. Ah, não vamos porque não tem grana. Aí consegue a grana, 130 mil. Aí tô ali quase morrendo, a pessoa fala, não, mas não vai agora porque seu dinheiro tá pulverizado. Eu falei, cara, você tá de sacanagem, né? Aí eles falaram que tinham conseguido um sponsor milionário, né? E tinha que ser da família, né? Aí eu falei assim, olha, a pessoa mais rica da minha família deve estar devendo uns 10 mil reais agora. Então essa pessoa não existe. Aí ela falou assim, nossa política, você tem que conseguir alguém. Aí lá atrás, o estágio que eu tinha feito na Ambev me rendeu a carta de sponsor, porque a Ambev meio que classificava os estagiários e você podia ganhar uma bolsa. Aí eu ganhei essa bolsa Ambev, né, por ser um dos melhores estagiários. E a pessoa que tinha me contratado lá atrás e que tinha me contratado pela história de eu trabalhar de graça, foi ela que assinou o meu intercâmbio, falando que ia pagar tudo. E aí ela tinha um bom motivo, que apesar de não ser da família, era meu chefe, ela que tinha me contratado, eu tinha recebido uma proposta da Ambev. Então, assim, se eu não tivesse feito aquele estágio lá, talvez eu não tivesse a Ambev, talvez não tivesse o MIT depois. Então, ficou muito claro que as oportunidades são acumulativas, assim, sabe? E aí deu certo, no sentido de emitiram a carta, né? E eu falei, nossa, agora eu vou pro MIT. Depois eu mando o link, mas o que aconteceu? Saiu a carta, saiu o visto, mas todos os voos para os Estados Unidos foram cancelados. A gente teve 3 grandes furacões na época. E, cara, na hora eu falei assim, cara... alguma coisa me testando, não é possível. Mas cancelou, assim, a semana inteira não ter voo, sabe? E aí eu lembro que eu fiquei pentelhando infinito, assim. E realmente foi um negócio assim... um furacão passou, aí, tipo, detonou tudo. Aí depois veio um segundo, o pessoal falou, nossa, agora vai... Aí veio um terceiro, e aí depois teve alguns outros menores, assim. Nossa. E aí eu fiquei loucamente, né, tentando ir para os Estados Unidos mesmo com isso, né? Eu lembro que no dia que eu cheguei, eu acho que eu peguei o segundo ou terceiro furacão, assim. Tanto que eu cheguei em Boston, dava pra ver na Bahia, assim. Caraca. Aí depois eu lembro quando eu cheguei no MIT, eu chorei bastante, assim. Que eu falei assim, nossa, cara, foi sofrido isso aqui, mas deu certo, assim. E realmente foi uma das melhores oportunidades da minha vida, né? Porque no MIT tudo é muito grande, né? Então, eu fui fazer estágio na parte de operações, né? Fazer projeto. E aí você podia fazer com a Ambev, você podia fazer com a ONU, com a Microsoft, com a Apple também. E aí eu lembro quando o professor falou assim, cara, vai ter um projeto com a ONU. Eu e todo mundo, né, queria fazer esse projeto. E aí teve uma competição também, né. E eu não era muito confiante no meu inglês, assim. Eu lembro que eu dava uma chorada forte, assim. Meu inglês não é bom, sei lá o quê. Aí eu lembro que tem uma amiga que é a Mari, ela deu uns tapas na minha cara e pegou e falou assim, cara, você já tá aí, se mata de estudar inglês aí, mas faz acontecer, né? E aí é bizarro, né? Que às vezes você tá num lugar incrível, que é tipo o MIT, e você mesmo ainda tá duvidando de você, das coisas, né? Aí deu o gás lá, consegui ganhar a competição que precisava. Aí consegui fazer estágio na ONU, né? E aí era mapeamento de comida para imigrantes, né? Então na África é muito comum você ter... doação de combustível, de comida, mas não chega no final. E aí é bizarro que tem alguns países assim que o pessoal não usa, por exemplo, o botijão de gás porque tem medo de ele explodir.
E aí você vai... E ao mesmo tempo, isso foi uma coincidência muito grande, inclusive. O Brasil, ele é muito bom em produção e... em fornecer gás na forma de botijão, né? E outros países não são, a maior parte é tudo encanado, né? Então, ou você não trabalha com gás, ou você tem gás encanado. E aí eu lembro, né, que o professor que precisava de alguém que entendesse de gás de botijão, né? Aí eu olhei para aquilo, assim, e era relevante mesmo para pesquisa, porque em Gana, o que aconteceu? Quando surgiu o botijão de gás, as pessoas utilizaram, mas não existia uma economia forte o suficiente para você ir lá, trocar, comprar, era caro. Então, assim, você doava basicamente o botijão e ele não voltava. Aí o que as empresas brilhantemente decidiram fazer? Vamos afinar o botijão, porque ele já não vai voltar mesmo, então a gente tem que economizar. E aí nisso começou a ter acidentes, né? Porque o botijão não é para ser fino, ele é para ser seguro. E aí realmente a população que já não entendia daquilo, não conseguia acessar, deixava de usar e usava assim, às vezes thinner, álcool, madeira, que é super prejudicial à saúde na alimentação, né? Em vez de usar o botijão de gás. E aí eles queriam entender como isso funcionava bem em algum país. E o Brasil é um dos melhores nesse sentido, né? Aí o que eu entendia de botijão de gás? Nada, né? Mas eu falava português, né? Então fui lá no site da Comgás, dei um viradão em gás, assim, e consegui fazer pesquisa nesse sentido, assim. Aí achei bem interessante que, às vezes, você tá num país e você não tem clareza, assim, o que ele tem de bom, né? Porque, por exemplo, o Brasil ele não tem realmente uma infraestrutura para gás encanado tão forte a ponto de ter aquecedor no sul. Isso é algo super redondo assim no país. Mas pensa que tem países que dependem do botijão de gás, é um negócio que a gente tem consolidado há muito tempo. Sim. E é muito bom. E aí agora também trabalhando em fintech, eu vejo isso no Pix, assim. O Pix é incrível, né? Porque ele substitui hoje todos os pagamentos. Ele substitui o boleto, né? Porque você tem o copia e cola. Você tem o parcelado, então ele substitui o cartão de crédito. Estão desenvolvendo o Pix automático agora, que é o Pix débito. E deve existir o Pix internacional para a parte de remessa. E você olha para os Estados Unidos e o Canadá, que é onde eu estou empreendendo agora, você não tem um equivalente ao Pix. A ponto de você ter uma infraestrutura tão foda assim, que, cara, roda no Banco Central. Você tem, assim, tentativas de fazer algo unificado, que são parcerias e tal. Então, eu gosto da ideia também de explorar e entender outros países, porque você vai reconhecendo o que é bom no Brasil, o que não é. E às vezes é um negócio que é super comum aqui, exemplo, parcelado no cartão de crédito. Uhum. Quem comprou nas Casas Bahia sabe que o checkout é maravilhoso. Você consegue pagar assim, parte no Pix, parte no cartão, vários cartões. Mas se você tentar fazer isso nos Estados Unidos, esquece. Você não... A lógica é, ou você tem dinheiro ou não tem, ou você acessa ou você não acessa isso, né? Então, ir pra fora me abriu bastante a mente, assim, sabe? Nesse sentido, e de perceber que o Brasil era muito bom em algumas coisas, sabe? Eu acho que... Me corrija até se eu estiver errado, mas depois a gente até vai pular um pouquinho para falar sobre a sua empresa, né, daqui a pouquinho. E eu acho que justamente foi essa experiência sua de fora, né, lá no MIT, sim, juntamente com alguns insights que você teve enquanto você ainda estava aqui no ITA, né? Sim. Tipo, da sua própria experiência mesmo de vida, com um pessoal lá de fora que acho que você teve essa grande ideia de empreender, né? Sim, a ideia da empresa, eu acho que já falo um pouco o que a empresa faz, mas teve um último bloco aí da minha história que é importante, né? Eu sempre... O começo da minha carreira foi, então, operações. Aí, um tempo eu trabalhei em RH porque eu queria ter essa experiência. E também gostava de entender como o ser humano funcionava e de estar em posições de impacto, assim. E geralmente o RH é que cuida, né, de a parte de universidades, as frentes de educação. Então, trabalhei um tempo ali. Quando eu me formei no ITA, eu me formei extremamente falido, porque eu estava empreendendo. Eu tinha uma escola de tecnologia para minorias. E foi bem na época da pandemia, assim. Eu consegui um investimento, inclusive do meu ex-chefe, que era o Mariano da Vetex, né? E aí foi muito bom, assim, nesse sentido, porque eu pedi demissão, o Mariano falou, cara, não, depende do que você fizer, faça aqui dentro da Vetex que a gente vai te
financiar, a gente vai investir em você. Então, basicamente, eu tinha um cheque em branco para empreender. E aí veio a pandemia, né? Cara, quase muita gente que estava começando um negócio começou a falir. E até os negócios que já estavam consolidados, alguns faliram, né? Aí eu fali e eu também fiquei tentando arrastar um pouco a empresa, tentar fazer acontecer, né? E aí eu peguei empréstimo na física. Sabe aqueles empréstimos que você pega 10 mil reais no Itaú e você sai devendo 30? É esse, só que com um pouco mais. Nossa. E aí, assim, eu sempre fui uma pessoa que... Cara, eu trabalhei muito, muito mesmo, né? Tipo, sempre... Eu acho que deu 10 estágios mesmo no final do ITA, né? E aí eu lembro de eu ter olhado, assim, pro meu 5º ano e falei, cara, como eu estou fodido e como que eu cheguei aqui? Foi muito triste, assim. E eu não conseguia... Não tinha nem muito o que falar, assim, sabe? Porque aí eu tive burnout também. Então eu tive que tomar uma medicação bem pesada. Aí você fica meio... lento, né? Ruim a recuperação, você tem que fazer fisioterapia. Pouca gente entende também, por mais que você pense assim, é sua turba e tal, mas ninguém sabe o que é exatamente sofrer muito por um problema psiquiátrico até que você tenha, sabe? Então, o meu 5º ano foi um ano que eu fiquei mais isolado, assim, e até porque eu tava me recuperando, né? E aí depois eu peguei e falei, cara, eu vou pra onde tá o dinheiro, porque eu preciso pagar essa conta, eu preciso organizar minha vida. E eu sempre acredito que não tem como a sua base estar ruim e você achar que você vai construir algo que vai sustentar. Não vai, entendeu? Então, eu sabia que eu tinha que melhorar a minha saúde e tinha que pagar aquela dívida que eu tinha construído ali no Itaú. Itaú não é como chama? Merchan. Não é merchan, então eu já paguei já. Mas se desse um desconto na época, ajudaria. Mas aí o que aconteceu? O meu primeiro ano, então, eu fui trabalhar basicamente pensando em dinheiro. E aí eu fui para a área de tecnologia, tentei entrar em produto, só que não rolou o produto. É uma área que, quanto mais você tem experiência, conta muito. Sim. Só que no meio do caminho encontrei a área de dados, assim, que eu me apaixonei muito, porque dados é muito democrático, assim, cara. É você saber matemática e programação e resolver problema. Então, assim, era o que eu mais sabia da minha vida, assim. E é legal que é você, o Google, é você perguntando para as pessoas. Não é uma posição, assim, que a sua experiência, obviamente, vai ajudar, mas você consegue fazer muita coisa você e a matemática, sabe? Então, gostei muito da parte de dados, né? Comecei a me identificar bastante, estudar bastante, fazer mestrado na parte de dados. Aí consegui, logo de cara, assim, eu fui trabalhar numa empresa e eu trabalhava com um processo bem específico de captação de receita, que depois era requerido em outra empresa. E eles falaram, cara, você topa trabalhar? A gente tá desesperado. Eu falei, topo se vocês dobrarem o meu salário. E aí eles dobraram, eu fui. E aí foi super bom, porque eu consegui pagar tudo que eu tava devendo, respirar um pouco, e ainda era pra área que eu gostava, né? Então foi muito bom, eu fiquei mais 2 anos trabalhando na parte de dados, e aí eu sempre trabalhei em fintechs, né? Voltados pra educação, voltados pra impacto social, né? Trabalhei na Quero Educação, que é um marketplace de educação. Sim. Trabalhei na Provi, que fazia financiamento estudantil. E depois no Isaac, que é um banco para escolas. Sim. E na Princípia, que era um banco para universidades, né? Então, eu acho que tinha até o Newton da Princípia, que achava que eu era espião industrial da parte de fintechs educacionais, porque eu já estava... Mas era só porque eu gostava mesmo da área. E o meu pensamento, né, depois de formado, era muito pegar o começo das startups, porque eu sabia que eu queria fazer a minha. E aí, tanto que depois de 3, 4 anos trabalhando assim nas empresas, o que eu percebi é que por mais que você acompanhe, mesmo que seja de perto, assim, na princípio eu acho que eu entrei como 7º funcionário, assim, no Isaac como o número 70, em outra o número 60. Então, no começo, mas nada como você fazer a sua própria empresa, assim, sabe? Então, eu ganhei bastante experiência na parte de dados, de operações e processos, que casa com as primeiras coisas que eu fiz lá no ITA. E aí, quando eu cheguei num ponto, assim, que eu falei, cara, acho que já deu aqui. Eu acho muitas startups muito parecidas, assim, todas, eles fazem... e aí não é demérito, não. Eu acho que é necessidade mesmo, né? Existe uma tendência no Brasil, que são os bancos de nicho, né? Então você vai ter o banco mesmo da escola, o banco da faculdade. Sim. Só que a nível de operação, você que tá ali tocando o bumbo, né? Acaba se repetindo muita coisa.
E aí eu olhei pra aquilo e falei, cara, eu tenho vontade de fazer algo mais diferente, assim, acho que de ir pra fora. Aí comecei a olhar aí pros Estados Unidos, que eu tinha gostado bastante de morar em Boston, né, no MIT. E no Canadá. E o Canadá é muito mais amigável, assim, sabe? Se você é formado, tem um nível razoável de inglês e francês, basicamente você consegue migrar. E aí nesse meio tempo eu casei também. Então meu marido decidiu ir comigo pro Canadá. E aí que começou a revolta número 2. Por quê? Pra ir pro Canadá, você gasta muito em tudo, assim. Então você vai levar o seu cachorro. 20 mil reais. Você vai pagar o seu processo de imigração. 50 mil reais. Estudo de documentação ou... Tipo, do cachorro é todo, assim, o avião, o médico, tudo. O do processo de imigração é advogado, documentação, tudo, 50 mil reais. Caramba. Mas o mais pesado é aluguel, porque aluguel, em tese, você só tem que pagar 2 de idade de entrada e calção. Só que a competitividade é tão grande e o dono do imóvel não te conhece que você acaba tendo que fazer propostas indecentes do tipo: eu dou 6 meses de aluguel antecipado para você me aceitar. Nossa. E em Portugal, em Nova York e Toronto também rolou isso de eu dou o ano inteiro do contrato para você ter certeza que você não vai ter problema comigo. Caralho. E isso tem a ver com uma série de fatores, né? Tem a especulação imobiliária, tem o fato também de você não ter crédito e, em alguns casos, tem preconceito mesmo. Por exemplo, no Canadá, os chineses são os que mais dominam apartamento e eles compram como forma de investimento. E são chineses que às vezes nem estão no Canadá, eles realmente estão lá na China e eles conseguem, mandam filhos, mandam parentes e conseguem comprar. Só que o chinês tem uma visão muito negativa do brasileiro em relação à organização. Então ele acha que o brasileiro é muito desorganizado, que ele é muito bagunceiro, que ele faz muito barulho. E aí os chineses não gostam de alugar para brasileiros. Nossa. Que eles acham que você vai detonar o apartamento, assim. Então tem uma série de fatores, mas assim, você ir pra fora, todo mundo acha, nossa, super glamour e tal. No sentido de você tem a expectativa de viver muita coisa, mas até agora vive mais perrengue do que esse glamour, assim. E aí eu acho que esse foi o último bloco de experiência que eu tive pra eu pensar na Jumpstart, né? Que hoje é um banco para imigrantes. Porque aqui no Brasil, eu já tinha trabalhado em espécie de bancos para alunos, para universidade, escolas, né? E o que eu senti? É super comum você ter despesas altas e você precisar financiar mesmo, de modo geral. Mas quando você é imigrante, não tem esse tipo de abertura de você chegar lá, cara, sou formado no ITA, sou formado na USP aqui, sou médico... tem algum benefício a nível de financiamento? Consigo parcelar as coisas? Não, é zero. Você tem que pagar tudo antecipado. É super comum você chegar sem dinheiro. E quando você chega lá, você não tem limite de cartão de crédito. Você não tem carta de crédito para comprar um carro, alugar uma casa. Então, assim, o imigrante é o que mais se fode nesse sentido. Aí muita gente fala, mas e se você for... se você for sponsor por uma Big Tech, aí você tem alguns benefícios. Se você vai para algumas top schools também, só que o problema é que isso não é nem 5% das pessoas, sabe, conseguem ir por esse caminho. A maior parte das pessoas só decidem mesmo emigrar. E isso é uma coisa super comum, até se alguém tiver interesse me procure depois. Mas muita gente acha que o único caminho para ir para os Estados Unidos é você fazer comp. E é isso. Só que assim, existem infinitos outros caminhos. O Canadá é muito mais fácil, inclusive. Então, eu não descartaria carreira internacional para quem tem interesse. E aí o que eu percebi na Jump é que o que me incomodou nessa história foi a mesma coisa que me incomodou na história do MIT, é que eu tinha estudado, trabalhado infinito para alguma coisa e eu cheguei num lugar que isso não valia nada. E aí a minha ideia da empresa, então, foi, cara, e se eu transformar a carreira, potencial de carreira, onde a pessoa estudou, o que ela estudou, projetar ela na economia e dar crédito baseado nesses aspectos que eu chamo aspectos de capital humano. Isso foi, assim,
me consumindo muito, assim, num sentido positivo, porque eu não conseguia parar de dormir. Quer dizer, não conseguia nem dormir, assim, de parar. Tanto que eu pensava nisso. E não tem ninguém fazendo isso hoje, né? Você dá crédito baseado em capital humano, né? Você tem algumas tentativas de financiamento de bootcamp e tal, mas você dá um cartão de crédito, você dá uma carta de crédito para comprar um carro ou alugar um imóvel baseado na sua carreira, no que você vai ter, não tem ninguém que faz isso hoje. Então é muito comum o pessoal criar alguns bancos para imigrantes em que você deposita a sua grana, você movimenta um pouco, e aí depois de 6 meses, 1 ano, você ganha crédito. A minha ideia é, você tem que chegar já com crédito, com tudo que precisa, e não adianta olhar as métricas do passado. Exemplo, imagina que um desenvolvedor sênior, um tech lead, por exemplo, ganhe 20 mil reais aqui no Brasil. Lá fora, isso é $4.000, que é um salário de um Uber. Então, se você tentar fazer uma tradução, como que um tech lead aqui, que é um profissional que vai ganhar mais de $10 mil lá, está sendo equiparado a um salário de Uber? Entende? Uhum. Então, tem uma empresa que já tentou fazer isso, mas ela tentava transformar, traduzir até fazer uma equivalência monetária ali, só que não faz muito sentido, porque geralmente o maior fluxo imigratório é México, né? Depois Índia, China e o restante da América Latina, né? E aí todos esses países têm moedas extremamente desvalorizadas. Então um bom profissional que vai para lá, ele vai aumentar muito a sua renda. E isso tem que ser levado em conta, né? Então o que a gente está criando na Jump é justamente um mecanismo para projetar você na economia canadense e americana, e você já dá crédito baseado nisso, assim. E aí eu comecei a empresa foi em setembro, né? No princípio eu comecei sozinho e a minha ideia foi, cara, vai surgir gente para ajudar, como sempre surgiu na vida, né? E aí surgiram 2 co-founders, né? Que é a Jaque, que é uma das minhas melhores amigas, também fez ITA, tem uma história maravilhosa. Também foi bolsista. A gente brincava que a gente era do núcleo baixa renda do ITA, né? E a Jaque trabalhou no Goldman Sachs, no Private Equity da XP. E aí a Jaque foi gostando, assim, e ela emigrou para os Estados Unidos, né? Então ela comprou bastante a tese. E meu ex-chefe, que era do Isaac, que é o Ayrton, entrou como CTO também. Então hoje a gente tem um time forte, assim, de fundadores, né? A gente tem mais 3 pessoas trabalhando com a gente também. E aí a gente já tem 2 produtos no mercado. Antes de chegar em financiamento e crédito, que é bem arriscado, e aí por que é arriscado, né? Pensa que assim, você dá um cartão de crédito, faz de conta que você ganha 2%, 2% é bastante, mas suponha que seja 2% a cada transação. Você como banco que emitiu aquele cartão. Imagina que se um cliente não paga 100%, ele derruba 50 bons pagadores, porque você está ganhando 2% de cada um, e aí você tem um default ali de 100%, esse 100% significa 50%. Então a indústria do crédito ela é difícil, você tem que ter muito capital disponível para testar, e é teste mesmo. Não adianta você falar assim, eu sou muito bom em matemática, estatística. Pode ser, só que ainda assim você vai precisar de testes e você vai precisar de muito dinheiro. Então a nossa ideia foi, antes de começar a oferecer crédito, vamos conectar os Estados Unidos e o Brasil com crédito que já existe na América Latina. Então, hoje a gente tem 2 fluxos de pagamentos. Um deles é via uma plataforma B2B, que é o JumpPay. E na Jump, gente, tudo é muito criativo. Assim, o JumpPay, o JumpNow, o JumpCard. O de educacional é diferente, é Flex Tuition, pelo menos. Mas o que o JumpPay faz? Ele permite que negócios americanos ou canadenses, a gente tem até australiano agora, né? Porque a gente já tem cliente rodando, eles possam cobrar em Pix e em cartão. E o que a gente faz para dar mais flexibilidade é permitir que, se você quiser pagar metade no dinheiro, metade no cartão, você consegue. Se você quiser parcelar no cartão, que é uma coisa que não existe lá fora, basicamente, você consegue cartão brasileiro. A gente está destravando também para conseguir levar o parcelado para o cartão americano e canadense. Daqui a pouco a gente vai conseguir fazer isso lá também. Então,
é uma ferramenta de flexibilização. Você pode usar até 5 cartões também, se você tiver limites Então menores. seria eu pegar o meu cartão do Brasil e usar ele nos Estados Unidos com o crédito que eu tenho no Brasil. Exato, só que de uma forma mais barata, assim. Então, quando você roda isso de maneira internacional, os players cobram de 30% a 40%. Como a gente roda tudo no Brasil e depois faz, e aí já garante o compliance, já garante que tudo tá certinho, isso não sai nem 6%, entendeu? Tipo, então é uma forma de economizar radicalmente. E aí a gente está mirando em negócios que atendem imigrantes. Então, escritórios de imigração, escolas, colleges, tem imobiliária também. No Canadá tem um negócio que é bem legal, que é consultoria de mobília. Então, assim, você está mudando... E tem consultoria também de imobiliária, que é diferente da imobiliária em si. A consultoria imobiliária, ela consegue apartamento, te mostra, e aí você chega já com o apartamento já alugado. Você paga, sei lá, $1.000, eles te apresentam alguns apartamentos, você aluga. E eles ajudam você a formatar a documentação para ter mais chance de conseguir esse aluguel, né? E aí a consultoria de mobília, ela fala, cara, me fala qual é o budget que você tem. Então, tem 4 mil, tem $5.000 para... equipar todo o apartamento. E lá fora é um pouco mais padronizado, assim, os móveis. Todo mundo tenta ir na IKEA, que é uma loja de lá bem padronizada. E aí eles já mobiliam, né, o seu apartamento para quando você chegar você já ter... E não é ultra caro, assim, sabe? Eu acho que se esse serviço existisse no Brasil seria bem mais caro. Porque aqui você tem muita opção, você tem que escolher bem mais, lá é um pouco mais padronizado. Então a gente disponibilizou o JumpPay para esses negócios e aí eles oferecem para os imigrantes brasileiros. E aí a nossa ideia não é construir nada voltada só para o Brasil, é realmente focado nos Estados Unidos e Canadá. Aí a gente já conseguiu parceria para rodar em outras moedas, então a gente tem que testar e plugar esse mesmo fluxo que a gente faz com brasileiros. Imagina que você é um escritório de imigração nos Estados Unidos. Você vai poder parcelar para o colombiano, para o brasileiro, para o mexicano, até para quem está lá. Daqui a pouco a gente vai destravar o parcelado, que eles chamam de Buy Now, Pay Later, né? Então, eles vão poder parcelar e tudo isso é a nossa frente B2B. E aí a gente tem uma frente também B2C, que é educacional, que basicamente pega tudo isso, todos esses benefícios que tem no B2B, e eles transportam para estudantes, que eu acho que é o que pode mais fazer sentido para quem é universitário hoje, né? Então, imagina que você quer fazer um intercâmbio, ou você quer fazer algum curso fora, igual o MIT lá na época, né? Me cobrou $37 mil, $130 mil. E mesmo com dinheiro ainda, né, teve alguma dificuldade. Mas o que o Flex Tuition faz é permitir que você pague parte em dinheiro, parte em cartão, usar vários cartões. Então, a gente tem cliente que... Imagina que a mãe, o pai e o tio, cada um deu o seu cartão e tinha um limite para ajudar a pagar o intercâmbio daquela pessoa. Então, o Flex Tuition é bem focado em educação mesmo. Aí a gente não abre exceção, é só na parte de educação e dá todas essas flexibilidades, né? E aí a gente tem algumas outras ideias. Então, no final do dia, né, o que a gente fez é conectar o crédito já existente aqui de brasileiros, daqui a pouco de latinos, com o restante do mundo, sabe? Permitindo que as pessoas consigam usar de uma forma mais eficiente, né? E não pagando 30%, 40% ao ano, que é o que outras ferramentas cobram, porque elas nem rodam em reais, sabe? Elas rodam tudo em dólar, é um esquema bem diferente. Esse é o verdadeiro insight que a pessoa provou aquela dor na prática, né? Sim, não tem uma coisa que seja mais específica que isso, né? Eu acho engraçado quando o pessoal me pergunta do que é a sua startup, né? Eu falo assim, a minha é uma Migratech, né? Que é de imigrante ou de imigrante. Aí a pessoa fala, e quem mais é Migratech? Não tem, assim, tem 10, é super específico. Mas é bizarro porque é um mercado muito grande, assim. Nos Estados Unidos, se você pegar todo ano, assim, o tanto que os imigrantes adicionam na economia é 700 bi. Então, assim, não é brincadeira. E o número de imigrantes, se você somar os qualificados, que são por ou trabalho ou por estudo, você soma 5 milhões de imigrantes por ano, Canadá e Estados Unidos.
E eles gastam... A gente sabe que esse número é na casa do trilhão. Mas quando a gente vai fazer as contas, assim, a nível de negócio, a gente considera 300 bi. 200, 300 bi de dólares. Então, é um mercado muito grande, apesar de específico, né? Aí muita gente pergunta, então por que não tem mais gente atacando? É porque é muito específico. E lembra que lá no passado eu falei que a palavra política me marcou bastante? Uhum. Então, às vezes, quem está conduzindo projetos, empresas, não são afetados pelas políticas que eles criam. Então, você faz uma política que é seguro ali para 90%, 95% das pessoas, só que aí tem um outro fluxo que não está sendo considerado, que é o dos imigrantes, né? Então, isso que a gente está atacando na Jump. Boa. Massa. Legal demais a empresa, né? Acho que eu nunca tinha visto. Eu já conheci a empresa, mas eu nunca tinha visto isso antes de conhecer a Jump, né? Acho que realmente é um mar muito aberto ali, um mar muito azul para ser explorado e realmente é de pessoas que precisam disso, querendo ou não, ter um cunho social, uma pegada social muito forte, né? É uma coisa essencial aí. E uma coisa legal também que a gente já tem pensado assim, em próximos produtos, porque a gente quer ser banco mesmo, a gente não quer ser inteligência, só dar recomendação, e a gente também não quer ser só um software que talvez as pessoas usem, né? Então a gente quer ser banco mesmo e oferecer serviços, né? Então a ideia é oferecer cartão de crédito, e uma coisa legal é que você olha aqui, o imigrante brasileiro que geralmente vai para fora, ele tem cartão de 4 a 8 mil dólares de limite, né? Então de 20 a 40 mil reais, tem gente que tem até mais. E quando ele chega lá, o cartão é assim, menos de $1.000. E você só pode gastar até 10%, porque senão você atrapalha o seu score de crédito. E a ideia da Jump é que você, imigrante, já chegue com um cartão muito mais razoável, muito mais próximo do que você tenha. E quanto mais você gasta no cartão, dentro desses 10%, né? Mais você alavanca o seu score de crédito e você tem acesso a mais ferramentas financeiras, né, dentro dos Estados Unidos. Aí a gente também tem a ideia de fazer seguro garantido, que seria a gente dar uma carta para você que é imigrante que está alugando e você leva para o proprietário do imóvel. E aí ele fica um pouco mais tranquilo, porque ele sabe que se você não pagar, a Jump vai pagar e você contrai um empréstimo com a Jump, sabe? Uhum. Então é crédito realmente mesmo. Aí a gente está deixando isso para depois, né? Sim. Mas a gente já tem um banco parceiro que vai disponibilizar tudo que a gente precisa, Estados Unidos e Canadá, sabe? Então, acho que as partes mais difíceis a gente já está conseguindo cobrir na Jump. Acho que é uma questão de tempo, vamos fazer primeiro esse primeiro produto com muito foco, e aí depois a gente consegue oferecer mais coisas baseado em crédito. E aí essa tese eu estou bem animado, porque crédito baseado em capital humano, assim, eu acho que é o que destrava muita coisa, assim. Imagina crédito global é uma coisa quase inexistente, assim. Imagina que, por exemplo, na África tem gente que não tem banco. Tem algumas economias que eles não são bancarizadas. Isso eu não sei se vocês sabem, mas tem países que eles usam o crédito do celular na forma de moeda. Então, como eles não têm banco, não tem um Nubank, não tem um PicPay, eles aprenderam a transferir crédito do celular de um para o outro. Isso tinha no passado, a Claro matou no Brasil. Justamente porque tinha esse medo de o seu saldo virar o seu crédito virar o seu saldo bancário. E aí, algumas economias, o dinheiro é completamente virtual e baseado no saldo de celular. Então, você não vai conseguir fazer nenhuma tradução. E se você também está no Brasil, o seu dinheiro vale menos, você não vai conseguir fazer uma tradução porque alguém aqui ganha 20 mil. Esse é um salário de um Uber lá. Então, você tem que usar outros elementos mesmo, baseado na educação, projetar na economia, pensando em carreira, para, de fato, destravar crédito global, né? Então, é algo que é bem difícil, mas ao mesmo tempo também a gente consegue apoiadores muito legais, né? Então a galera do MIT ficou bem animada, o pessoal falou, cara, se quiser ajuda para modelar, chama a gente. O MIT também me rendeu um grupo muito legal, que é dos fundadores de fintechs, né? Lá. Então a gente conseguiu trocar ideia com o pessoal, tirar dúvidas, me ajuda bastante. E a Jaque está no campus de Stanford, né? Ela fez um curso lá, foi aprovada no MBA e decidiu não ir. Mas ela consegue se conectar com os alunos e o pessoal ajuda também. Então, acho que é um negócio muito difícil, mas ao mesmo tempo tem muita gente boa e muita gente legal querendo ajudar, sabe? Então, acho que vai dar certo.
Ótimo network, ótimas ideias andam junto. Bom, eu acho que era isso por hoje. Queria agradecer ao Fabiano pelo papo, acho que foi um papo super produtivo. O pessoal com certeza vai ter alguma ideia já um pouquinho melhor sobre o MIT, sobre estudar para fora, né? Que é uma coisa que acho que você sabe muito bem, que muita gente do ITA gosta. E também sobre a Jumpstart, querendo ou não, pode ser ali uma das ferramentas a ser utilizadas. E aqui fica o convite para você, se quiser divulgar suas redes sociais, o pessoal te acompanhar lá, tirar alguma dúvida, pode divulgar. Perfeito, eu vou passar o site, que eu acho que é o que mais a gente usa, e aí vocês conseguem olhar o que a gente está fazendo lá. É jumpstartfinance.ai. Depois eu mando o link. A gente coloca o QR Code também. Ah, perfeito. E é isso. Acho que é o principal. Daqui a pouco a gente está contratando também no ITA para o segundo semestre. E aí eu mando notícias para vocês também. Perfeito. Então aí a gente divulga o processo e aí o pessoal acompanha lá e se inscreve. Mas o processo é a vida. É a vida. Já fica a lição. Exatamente. Bom, e é isso, pessoal. Queria agradecer a participação de todos. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.